O Ministério da Saúde atualizou agora, no início da noite, os números do novo coronavírus aqui no Brasil. Como o Paulo disse, são 234 casos confirmados e 2.064 suspeitos. Até o momento, 1.624 casos, foram descartados. Além disso, 2 estados têm transmissão comunitária do vírus, São Paulo e Rio de Janeiro. Quem fala ao vivo com a gente sobre o assunto é a repórter Mariana Junkman. Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha. Pois é, São Paulo sozinha responde por mais da metade desses números de casos confirmados, viu? São 152 só no estado de São Paulo. Depois dele, Rio de Janeiro e Distrito Federal são as unidades da federação com o maior número de casos. E a tendência agora é que esses números de fato comecem a crescer. Por isso, o Ministério da Saúde começa a adotar novas estratégias, se preparando para o aumento do número de casos graves que podem começar a surgir. A partir de amanhã, começam a sair para os estados os primeiros equipamentos para montar os leitos de UTI que tinham sido prometidos pelo Ministério para os estados. Serão 540 leitos inicialmente e São Paulo vai ficar com 80 deles. Bom, hoje foi feito aqui também no Ministério um questionamento em relação ao uso de alguns medicamentos para pressão e também para o uso do ibuprofeno, um medicamento muito comum, junto com o coronavírus. E a orientação que foi dada pelo secretário executivo do Ministério é que as pessoas não devem suspender medicamentos de uso contínuo por causa do coronavírus, porque não há ainda comprovação científica nenhuma de que haja alguma relação. Catiúcia, Paula, com vocês. Obrigado, Mariana. A Prefeitura de São Paulo vai decretar estado de emergência por causa da epidemia do coronavírus. O prefeito Bruno Covas disse que o número de pessoas contaminadas cresce de 40% a 50% a cada dia, segundo técnicos da área de saúde. De São Paulo, Priscila Kersh tem informações para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. O estado de emergência na capital paulista começa a valer amanhã com a publicação no Diário Oficial do município, permitindo mudanças nas leis e nos serviços municipais. Ainda não foram divulgados detalhes sobre esse estado de emergência, mas hoje a Prefeitura e o Estado de São Paulo, eles anunciaram aí medidas já para diminuir a circulação de pessoas e evitar aglomerações. Isso para diminuir o ritmo do contágio pelo novo coronavírus. Apenas serviços públicos essenciais vão continuar funcionando e os funcionários vão trabalhar em parte de forma escalonada, ou seja, parte pela manhã e parte pela tarde. O comércio e as indústrias seguem funcionando, mas a Prefeitura não descarta a possibilidade de novas medidas nos próximos dias para evitar aglomerações em bares e outros estabelecimentos. Funcionários públicos com mais de 60 anos vão trabalhar de casa, exceto o pessoal que trabalha na saúde, na segurança pública e em áreas como a administração penitenciária e também no saneamento. Por enquanto, não haverá mudança na circulação de ônibus, metrôs e trens na região metropolitana de São Paulo. Hoje ainda, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, do PSDB, anunciou que vai dobrar o número de UTIs no sistema público da cidade, com mais 490 leitos nos próximos dias. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Priscila. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos de coronavírus aqui no país. E o governador Wilson Witzel decretou estado de emergência hoje. Ao vivo, o repórter Maurício de Almeida tem os detalhes para a gente. Maurício, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. O decreto de estado de emergência foi definido depois de uma reunião do gabinete de crise do governo do Rio de Janeiro. Esse decreto tem 2 objetivos. Primeiro, tentar evitar a aglomeração de pessoas em locais públicos e depois facilitar a compra de medicamentos e de material hospitalar, equipamentos necessários que vão ser utilizados pela rede pública de saúde para tratar pessoas contaminadas pelo coronavírus. O governador Wilson Witzel anunciou que nos próximos dias, clubes e academias vão ficar fechados em todo o estado do Rio de Janeiro. Nos shopping centers, apenas os restaurantes vão funcionar e mesmo assim em horário reduzido. O governador recomendou para as pessoas não irem a bares e restaurantes, elas devem fazer o pedido para receber a comida em casa e com isso evitar a aglomeração. O governador também pediu para que as pessoas deixem de ir às praias. Ontem, no domingo, fez muito sol aqui no Rio de Janeiro e as praias ficaram lotadas. Segundo o governador, frequentar esses ambientes em estado de coronavírus é um risco muito grande para a população. Veja a entrevista. Se nós agirmos como outros países agiram, como a Coreia do Sul, esvaziando as ruas, esvaziando restaurantes, nós conseguiremos conter a
proliferação do vírus e, num período de tempo maior, teremos condições de, em acontecendo contágio de pessoas vulneráveis, atendê-las nos hospitais, sem ter que escolher quem vive e quem morre. E no Rio de Janeiro, as escolas suspenderam as aulas para impedir a expansão do novo coronavírus. As autoridades sanitárias pedem que a população evite aglomerações. Mas depois de um domingo de praias lotadas, como falou Maurício, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros deram início a uma campanha de conscientização. Mesmo com a orientação de evitar sair de casa, as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro estavam movimentadas nesta segunda-feira. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram ronda com cerca de 150 viaturas, orientando para que as pessoas voltassem para casa. Bom dia. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomeração nas praias. As escolas da rede estadual anteciparam o recesso escolar de julho. As aulas serão interrompidas por 15 dias. Já as escolas da rede municipal, que tem cerca de 650 mil alunos, estão com as aulas suspensas por uma semana. As escolas vão abrir das 11 da manhã à 1 da tarde para servir almoço aos alunos. Sem aulas, amanhã registrou o trânsito menor do que o habitual. O município do Rio divulgou outras medidas para diminuir a circulação de pessoas e tentar reduzir o risco de contágio. A recomendação é que os ônibus evitem a superlotação. Também que as empresas estabeleçam turnos alternativos de trabalho. Quem puder, deve trabalhar de casa. As medidas valem para os servidores públicos, inclusive. E a gente atualiza a situação aqui em Brasília agora. O avanço do vírus no Distrito Federal fez o governo local tomar novas medidas, como a liberação de crédito para a alimentação escolar e a suspensão do funcionamento de academias e museus. Murilo Carvalho tem os detalhes. O número de casos confirmados de coronavírus aqui no Distrito Federal deu um salto de 2 na última sexta-feira para 14 hoje, com 158 casos ainda em investigação e 84 já descartados. O decreto que suspendeu as aulas e os eventos com mais de 50 pessoas aqui no Distrito Federal sofreu uma alteração neste último domingo e passou a acrescentar também o funcionamento de academias e de museus. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, disse que todos os casos, os 14, são de pessoas vindas do exterior, portanto ainda não houve a chamada transmissão comunitária, que é quando o vírus passa a ser transmitido de pessoa para pessoa dentro de uma mesma região. A primeira paciente internada com coronavírus aqui no Distrito Federal segue em estado grave, segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Regional da Zanorte, onde ela segue internada. Apesar da gravidade do estado, ela não teve piora nos últimos dias. Os alunos da rede pública que são cadastrados no Bolsa Família vão receber um crédito suplementar agora para garantir a alimentação escolar neste período de recesso. O crédito vai ser depositado a partir de amanhã nos cartões do material escolar. A gente acabou de receber uma atualização. Agora no Distrito Federal são 19 casos do novo coronavírus.